Sem dúvida que você sabe que uma pessoa com mais reconhecimento e com mais autoridade consegue receber mais. Ela tem mais acesso a oportunidades. A hora dessa pessoa vale mais. É como se de fato a pessoa valesse de fato mais. É um benefício óbvio e desejado por todas as pessoas ser uma referência na sua categoria. Agora, como você pode fazer para elevar o seu valor percebido? Se você quer ajuda nisso, então senta daqui no like, aproveita para se inscrever no canal, ativando também as notificações. Afinal, são 10 anos me esforçando para trazer literalmente milhares de conteúdos de valor aqui para você, semanalmente, sem falhas. Então, vamos embora para realmente você entender quais são os passos para você se tornar uma referência. E para isso, você precisa entender duas coisas diferentes. E a primeira delas é sobre como subir na escala desta pirâmide e eu vou te mostrar passo a passo disso. O primeiro deles, de baixo para cima, é posicionamento. Você precisa de um bom posicionamento. Isso significa definir claramente quem você é, o que você representa, quais são seus valores e o benefício daquilo que você oferece. Você precisa não somente saber isso, mas repetir esse posicionamento em todos os lugares em que você se comunicar ou gerar conteúdo. Imagine só que você é um arquiteto especializado em design sustentável. O seu posicionamento deve refletir isso em todos os lugares, no seu site, nas redes sociais, em palestras, até mesmo nas conversas do seu dia a dia, porque isso cria uma base sólida para o seu reconhecimento futuro. O segundo e a próxima etapa é conteúdo. Comece, portanto, a criar e compartilhar conteúdo de valor relacionado a este seu campo. Isso pode ser feito através de artigos, vídeos, posts em redes sociais, podcast, entre inúmeros outros. O importante aqui é a consistência. Não escolha um veículo, um meio que não te compete, um meio que você se incomoda em fazer. Você vai ter sim que se acostumar, porque a consistência é essencial. De nada adianta postar um artigo hoje e outro só daqui a 6 meses e achar que efetivamente você está criando consistência. Você precisa ser reconhecido. A familiaridade é essencial e para isso você tem que realmente entregar informações com frequência valiosas para o seu público. E aí você chega agora na primeira etapa, esse é o primeiro nível, que é exatamente a profissão natural das pessoas. É onde você realmente começa a repetir a sua profissão, mas, em geral, na profissão você apenas faz aquilo que é pedido. Por exemplo, um professor. Ele é um profissional que faz aquilo que é pedido. Classicamente, ele ensina com base em um currículo, mas não necessariamente ele consegue se destacar. Pense em um professor de matemática que segue o livro didática à risca. Ele está fazendo sim o trabalho dele, mas ele não está se diferenciando. Aí que a gente vai para o nível seguinte, porque você pode se especializar e sim se tornar um especialista. E isso significa você se especializar e realmente se aprofundar em um nicho específico e ser reconhecido por isso. Um exemplo seria você não somente ser um dentista, mas você ser um dentista especializado em estética. E não somente em estética, de repente em colocar lente no dente, e você efetivamente vai a cada vez mais se tornando um pedaço pequeno, mas naquele pedaço você é de fato a referência. Esse tipo de especialista tende a ganhar múltiplas vezes mais do que simplesmente um dentista generalista, porque simplesmente ele possui um conhecimento mais profundo e especializado em algo, e quando a pessoa realmente precisa daquele algo, ela sabe que é aquele tipo de profissional que ela busca, então ela realmente vai procurar em primeiro lugar aquele tipo de especialista. Aí a gente vai para o nível seguinte, que é a autoridade. Quando você repete as suas ações de forma consistente ao longo do tempo, você começa a ser reconhecido como uma autoridade. E aqui você precisa de 3 componentes. O primeiro deles é de fato frequência. Você vai ter que falar múltiplas vezes sobre aquilo, trabalhar sempre ao redor daquilo, e é exatamente conforme você for realmente fazendo aquilo com intensidade e com frequência que você tem o segundo critério, que é tempo. Você precisa dar tempo ao tempo. Insista com constância e tenha o tempo à sua disposição para que de fato você crie autoridade. E o terceiro é resultados. É conforme você tem constância por tempo longo, você começa a ter resultados se materializando. E uma pessoa que de fato consegue trazer vários resultados naquela mesma área, ela começa a se tornar uma autoridade. É isso que de fato a gente precisa para mudar ainda mais de patamar, porque você pode ser um especialista que de fato já recebe mais, mas se você for um especialista autoridade,
o jogo é simplesmente outro. A pessoa paga ainda mais porque ela sabe que não somente você é especialista naquilo, mas que você é de fato um primeiro passo de referência. Aqui a referência começa a ser associada ao seu nome, a você, aquilo que você faz. Então, a primeira pergunta que surge, André, mas como eu faço para instantaneamente me tornar uma referência? Qual é o botão que eu aperto? Qual é a frase que eu digo? E ainda bem que não é assim. Imagine só, se fosse assim simples, de fato se tornar uma referência, você não ia mais saber em quem acreditar, porque não há referência. Referência envolve tempo, envolve credibilidade e envolve construção. Esse ainda não é o último ponto. O último é quando você vira uma autoridade, especialista e celebridade. Quando você realmente se estabelece como autoridade, você pode subir para o nível de celebridade e, de fato, neste estágio, a sua pessoa praticamente representa aquele assunto. É quando você realmente é a ilustração daquilo que você fala. Quando a pessoa pensa naquele assunto, ela pensa em você. É quase impossível dissociar uma coisa da outra, e a beleza nesse estágio é que quando você vai aos lugares, as pessoas querem uma foto sua, uma selfie. São pessoas que não somente o conteúdo que ela diz é valorizado, mas ela em si é valorizada. As pessoas admiram a pessoa, a constância, os resultados, o posicionamento, os valores da pessoa. Por isso, esse de fato é o nível maior que você pode atingir e também o nível de maior reconhecimento que de fato você pode ter, maior recompensa financeira e maior gratificação. Agora entenda que tudo isso é uma construção. E se você todos os dias, a cada dia, se posiciona de uma forma diferente, para uma coisa diferente, de um assunto diferente, naturalmente você está dissipando a sua energia. E entenda que para que esta pirâmide efetivamente funcione, o tempo ele é importante. Você precisa provar que você é consistente no seu posicionamento ao longo do tempo. E esse é o primeiro componente. Lembra que eu falei que eram dois? Esse é um deles. O segundo é ter a neuropersuasão para você conectar e atrair. Porque de nada adianta você simplesmente ficar repetindo exatamente a mesma mensagem se as pessoas não estão absorvendo, se não está sendo interiorizado pelas pessoas, e aí o que acontece é que você fica simplesmente quase que repetindo a mesma ladainha, só para você mesmo. O fato é, tudo isso que eu acabei de dizer só tem valor quando está realmente sendo dissipado para dentro das pessoas. As marcas têm um valor exatamente por conta da própria expressão marca. As marcas deixam marcas nas pessoas, e exatamente esse é o valor de uma marca. Quanto mais daquela marca existe dentro da mente das outras pessoas, maior é o valor da própria marca. É isso que você precisa construir. Não somente repetir a mesma informação, mas você pode estar ali há literais 10 anos repetindo exatamente a mesma coisa e ninguém te conhecer. Ou seja, você seguiu exatamente a estrutura da pirâmide, mas sem a neuropersuasão. E aí o que acontece? Você acha que você tem 10 anos de experiência, mas você tem 1 ano de experiência repetidos 10 vezes, porque essa mensagem não foi absorvida, não conectou racionalmente e emocionalmente com o seu público. E isso só acontece quando a pessoa percebe que a sua mensagem é para ela, que aquilo conecta, que aquilo soa como oportunidade, que aquilo soa como exatamente o que ela precisava para fazer a diferença nos próximos dias, meses e anos da vida dela. Nesse exato instante, ela passa a te ouvir porque ela quer te ouvir e não porque você quer que ela te ouça. Parece uma sutileza, não é? Mas aqui é o ponto central. O seu valor aumenta, entenda isso, quando a pessoa sente que a sua mensagem é para ela. A sua mensagem deve, portanto, atrair a atenção, conectar e motivar as pessoas para que elas queiram fazer algo diferente. E é isso que, quando você sabe, você muda o jogo. Empoderar o cliente faz com que ele queira experimentar, comprar coisas novas. Saber isso muda o jogo. No exato instante que você percebe que o seu papel é empoderar as pessoas, o jogo começa a virar na sua mente, e é o primeiro lugar que o jogo tem que mudar. Quando você empodera um cliente, o que você faz é realmente deixar a pessoa motivada a querer, ela quer experimentar e comprar coisas novas. É isso que uma referência faz. Quando uma referência diz algo, no mínimo, você para pensar, você questiona o que você faz, e aí você eventualmente vai tomar alguma ação. Quanto mais ela for falando, mais aquilo vai sendo interiorizado em você, porque
é uma referência falando. É sobre colocar a pessoa com quem você fala no centro. É ao invés de você querer se achar o herói e falar sobre você, o que muitos acham que é o caminho para se tornar uma referência. É simplesmente o inverso, é sobre fazer a pessoa se sentir uma heroína, é colocar ela no eixo central e elevar as pessoas através da sua mensagem. É ao invés de você vender, é você fazer o seu cliente querer comprar. Porque uma referência, guarda essa, ela não fica vendendo. Ela simplesmente dá a oportunidade das outras pessoas de fato terem acesso àquilo que ela já validou por tanto tempo, tanta constância, com tanto resultado que ela proporcionou para as outras pessoas. Quem não tem nada disso, quem não é referência, tem que efetivamente forçar a venda. A referência não vende. Se você quer a minha ajuda para implementar um plano para você desenhar a sua jornada para ser uma das referências do seu mercado, então fica ligado, porque aqui nesse episódio eu te trouxe o caminho das pedras, mas se você realmente quer ajuda para implementar isso na prática, ao vivo e presencialmente comigo, eu vou fazer uma imersão chamada Neuropersuasão Presencial e se isso é realmente importante para você se tornar uma das referências do seu mercado e efetivamente conseguir crescer, se sentir mais autoridade, se sentir mais reconhecido, ter o seu valor elevado e efetivamente conseguir expandir e aumentar a velocidade de crescimento, no mínimo você vai clicar aqui no link da mensagem fixada e pedir mais detalhes para a nossa equipe para saber como tudo isso vai funcionar, porque chega de ficar só tentando fazer sem ser valorizado. Vai ser um prazer gigantesco te encontrar pessoalmente para algo que é simplesmente tão transformador como isso. Eu já vi isso simplesmente transformando os mais diversos casos, profissionais liberais, profissionais do mundo corporativo, empreendedores, todas as categorias que de fato aplicam isso. É essencial porque a comunicação cria o seu posicionamento, cria quem você é. Então agora, caminho aberto para você. Ou você aplica isso sozinho, ou vamos junto, clica aqui embaixo. E se você de fato gostou e quer um vídeo sobre como ter uma comunicação encantadora, que mobiliza as pessoas e elas te ouvem porque elas querem te ouvir, deixa aqui embaixo seu like e comente também aqui a palavra encantadora. Se você de fato comentar e se a gente tiver mais de 100 pedidos nesta semana, eu faço esse episódio, afinal, senão eu não vou fazer um vídeo para ninguém assistir. Espero que você de fato tenha aprendido, tido boas reflexões e desenhe, coloque no papel o seu plano para você se tornar uma referência. Não trate isso como algo não importante. É a sua vida e você pode e deve criar o seu legado, deixar a marca por onde você passa.